Olá, eu sou o Roger Godoy, acadêmico do curso de Letras em Inglês pela Uniaselv, e hoje estarei apresentando o trabalho desenvolvido na disciplina de Estágio Curricular Obrigatório 2, supervisionado pela tutora Carolina Doerlitz. O trabalho está intitulado A Importância das Storytellings na Formação dos Alunos do Nono Ano do Ensino Fundamental. Aqui tem um pouquinho como esse trabalho será dividido e apresentado. Introduzindo um pouquinho então o assunto para vocês, a gente sabe que o nosso meio educacional ele requer de novas práticas metodológicas constantemente, com o intuito de atender os objetivos propostos pela aula e, ao mesmo tempo, fazer com que a aula seja prazerosa para os nossos alunos, o que muitas vezes é um desafio para o educador. Combinar essa aula que chame atenção e que, ao mesmo tempo, atinge as habilidades linguísticas necessárias para aquela faixa etária. Além disso, muitos outros fatores também podem ser um desafio, como, por exemplo, a faixa etária da turma, a superlotação das salas de aula, a falta de interesse, a desmotivação, entre muitos outros. Assim, surge a utilização das storytellings como um recurso metodológico capaz de reunir essas competências a serem trabalhadas com os alunos do nono ano do ensino fundamental. Esse trabalho tem por objetivo entender as necessidades dos alunos do nono ano do ensino fundamental, reconhecer e conhecer a importância das storytellings para esses alunos, compreender como se dá o embasamento teórico e o planejamento de aulas de língua inglesa de acordo com os documentos PCN e BNCC, e exemplificar com atividade na prática o uso da contação de histórias para essa turma em questão. Então, quando a gente fala de contação de histórias, a gente pode perceber que isso não é de agora, é algo que surgiu bem lá no passado. Os nossos antepassados, como ainda não tinham um sistema linguístico bem desenvolvido, o meio que eles tinham de contar uma história era fazendo desenhos nas paredes, o que nós conhecemos hoje por pinturas rupestres. Então esse é o primeiro marco, né, o primeiro tipo de história que a gente encontra na civilização humana. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento da linguagem e tudo mais, essas histórias passaram a ser contadas de forma oral. Então, desde que a gente é criança, que a gente é bebezinho, a gente é inserido já num mundo cheio de contação de histórias. Seja quando nosso pai ou nossa mãe conta uma história quando a gente é bebê, ou pela televisão, através de amigos, familiares, na escola nós ouvimos muitas histórias. E esse ato de ouvir e de contar histórias, ele é uma peça fundamental para a nossa aquisição da língua materna, no nosso caso, o português. Então, por que a gente não pode utilizar esse recurso metodológico para aprender uma língua estrangeira? Nesse caso aqui, língua inglesa. O Bussato, ele nos fala o seguinte: as histórias são verdadeiras fontes de sabedoria, que têm papel formador de identidade. Há pouco tempo, elas foram redescobertas como fonte de conhecimento de vida, tornando-se também um grande recurso para educadores. Com o advento da comunicação, ampliação dos seus recursos e a globalização das informações, a linguagem falada tende a definhar. Porém, concomitante a esse desenvolvimento, surgiu uma necessidade de resgatar os valores tradicionais e a própria natureza humana. A tradição oral dos contos não só está reaparecendo, como está ganhando força nos últimos tempos. Então ele afirma que a utilização das storytelling são fundamentais na aquisição da linguagem e que servem sim de apoio nas nossas aulas. Mas afinal, o que significa a palavra storytelling? Quando a gente for buscar o significado dessa palavra, você pode perceber que ela é formada por duas, na verdade. Pela palavrinha story, que significa que ela representa a história ou a mensagem a ser transmitida, e no final nós temos a palavrinha telling, que é o meio em que essa história vai ser transmitida, nesse caso, de forma oral, contada. Então a gente pode entender como storytelling o ato de contar histórias. O objetivo, o foco principal dessa pesquisa foram os alunos do nono ano do ensino fundamental, então vou apresentar um pouquinho um perfil geral da turma. Nessa faixa etária, nessa fase, os alunos têm uma idade de 13 a 14 anos de idade e eles apresentam diversas mudanças nessa fase do desenvolvimento deles. Nessa fase acontecem muitas mudanças hormonais, não só físicas, mas também psicológicas com esses alunos, porque eles estão num processo de amadurecimento, tá? Pode acontecer nessa etapa um desinteresse muito grande pelos estudos e também muitas preocupações e estresses, porque eles estão passando do ensino fundamental para o ensino médio. Então, para muitos também,
Essa fase aí do 8º, 9º ano do ensino fundamental, ele é o início da vida laboral, onde muitos estão fazendo estágio, seja para ajudar em casa ou para ter o seu próprio dinheirinho. Então, isso causa várias mudanças nesses alunos do 9º ano do ensino fundamental. Então, a respeito dos parâmetros curriculares nacionais e da Base Nacional Comum Curricular, eu trouxe duas citações aqui a respeito dessa fase que os alunos estão passando, a importância da língua inglesa e a importância dos novos recursos metodológicos que a gente precisa adotar em sala de aula para chamar esses alunos para perto da gente. Então, os PCN, eles nos falam o seguinte: a aprendizagem de língua estrangeira contribui para o processo educacional como um todo, indo muito além da aquisição de um conjunto de habilidades linguísticas. Leva a uma nova percepção da natureza da linguagem, aumenta a compreensão de como a linguagem funciona e desenvolve maior consciência de funcionamento da própria língua materna. Ao mesmo tempo, ao promover uma apreciação de costumes e valores de outras culturas, contribui para desenvolver a percepção da própria cultura por meio da compreensão das culturas estrangeiras. Então a gente pode entender através desse trecho aqui dos PCN que a gente deve sim enfatizar para os nossos alunos a importância da língua inglesa, não somente aquele conhecimento para passar nos testes, nas provas que são aplicadas em sala de aula, mas também para a vida, né? Porque o inglês ele pode nos abrir muitas portas, nos dar muitas oportunidades através de saber esse idioma. Já a Base Nacional Comum Curricular, a respeito das práticas metodológicas, nos fala o seguinte: alguns conceitos parecem já não atender às perspectivas de compreensão de uma língua que viralizou e se tornou miscigenada, como é o caso do conceito de língua estrangeira, fortemente criticado por seu viés eurocêntrico. Ou seja, a gente pode entender por essa passagem que há sim a necessidade de novas práticas para o ensino de idioma de forma plena, e não somente aquelas que a gente já conhece, baseado num método de ensino tradicional. Então, sempre que a gente for planejar uma aula utilizando a contação de histórias, a gente não pode simplesmente largar atividades jogadas para os nossos alunos de forma que elas não vão fazer sentido. A gente precisa sempre ter em mãos a nossa BNCC. Então, vou trazer aqui um pouquinho como é que a gente faz para planejar essa aula, utilizando a contação de histórias e, ao mesmo tempo, seguindo os objetivos e habilidades propostas pela Base Nacional Comum Curricular. Eu separei aqui 5 passos que a gente vai seguir para começar esse planejamento de aula. Primeira coisa que a gente vai fazer é ter a tabela da BNCC de acordo com a turma que irá trabalhar, no nosso caso, o 9º ano do ensino fundamental. Então, essa tabela ela fica disponível no site do MEC, Base Nacional Comum Curricular, basenacionalcomum.mec.gov.br. Passo 2. A gente vai delimitar qual o eixo que nós iremos desenvolver na atividade. No caso de língua inglesa, nós temos 5 eixos. É o eixo da leitura, o eixo da escrita, da oralidade, dos conhecimentos linguísticos e o eixo da dimensão intercultural. Então, você vai definir qual desses que você vai trabalhar em cima da sua atividade de contação de história. Como terceiro passo, a gente vai escolher qual unidade temática que nós iremos trabalhar. Para saber qual unidade temática a gente vai trabalhar, a gente vai ter que consultar a tabela, porque cada eixo tem uma unidade temática diferente. Passo 4, a gente vai definir qual o objetivo do conhecimento que a gente quer atingir. Por quê? Dentro de cada unidade temática, a gente pode ter mais de um objetivo. Então, você vai olhar a tabela certinho e escolher qual objetivo você vai querer trabalhar naquela atividade. E por último, a gente vai escolher qual habilidade que será trabalhada de acordo com o objetivo que foi definido no passo anterior. Então, para ficar mais fácil o entendimento, eu trouxe uma atividade através da contação de histórias e eu selecionei aqui na tabela da BNCC as habilidades e objetivos que eu quero trabalhar. Então, como passo número 1, o eixo que eu escolhi foi o eixo da dimensão intercultural. Eu vejo que dentro desse eixo eu tenho 2 unidades temáticas. Eu tenho a unidade temática a língua inglesa no mundo e tenho a comunicação intercultural. Nessa atividade aqui eu vou trabalhar a segunda, a comunicação intercultural. Dentro disso, dessa unidade temática, eu tenho um objetivo do conhecimento que eu tenho que desenvolver, que é a construção de identidades no mundo globalizado. E esse objetivo, a gente vai desenvolver a habilidade EF09LI19, que trata sobre discutir a comunicação intercultural por meio da língua inglesa
como mecanismo de valorização pessoal e de construção de identidade num mundo globalizado. Então, toda atividade que eu vou desenvolver vai ser baseado nesse quadro aqui, nesse eixo, nessa unidade temática, objetivo e nessa habilidade. Então, tendo aqui no nosso lado esquerdo da tela todas as informações que a gente retirou da tabela anterior, aí sim a gente começa a planejar a nossa atividade. Então, eu trouxe para essa atividade um estudo baseado no conto da Chapeuzinho Vermelho, tá? Em inglês, Little Red Riding Hood. Então, etapa 1, o que a gente vai fazer? Primeiramente, essa aula ela pode ser aplicada de forma remota ou de forma presencial, tá? Então, a gente vai preparar anteriormente um slide contendo somente uma imagem, tá? No slide número 1, contendo uma imagem sobre essa história que vai ser falada, como tem um exemplo aqui na tela. Então, a gente vai apresentar para os alunos no slide, no telão, ou compartilhando a tela, se for uma aula remota, essa imagem sobre o conto da Chapeuzinho Vermelho, tá? Notem que não tem nada escrito, é somente uma imagem mesmo. Então, o professor deve instigar os alunos com perguntas já na língua-alvo, já utilizando a língua inglesa, a respeito dessa imagem que a gente colocou. Como, por exemplo, what is this? O que é isso? What is the title of the story? Qual o título da história? What can you see? Então, para que os alunos descrevam o que eles estão vendo. Who is she? Como é que é o nome dessa personagem? Do you like fairy tales? Você gosta de conto de fadas? What are they used for? Para que eles são utilizados? Então, o professor vai sempre auxiliar os alunos nas respostas também na língua-alvo, tá? Provavelmente eles não vão saber falar o nome dessa história em inglês. Então, junto com o professor, você vai construindo essas respostas, essas informações sempre na língua-alvo, tá bom? Depois disso, a gente vai apresentar um segundo slide, contendo outra imagem, só que de um conto revisado. O que é um conto revisado? É um conto onde o enredo ele é um pouco modificado, o desfecho também, diferente da história original, tradicional, como a gente apresentou anteriormente. Então, como exemplo aqui nessa imagem, a gente tem a Chapeuzinho Vermelho sentada numa moto, de carona com o Lobo Mau, tá? A gente pode perceber que é a mesma história, que é a história da Chapeuzinho Vermelho, mas provavelmente aqui o enredo ele é completamente diferente. Então, novamente, você vai mostrar somente a imagem para os alunos e vai fazer novas perguntas a respeito dessa imagem que foi apresentada. Então, what can you see now? O que você está vendo agora? O que tem de diferente que não tinha na imagem anterior? Do you think this is the same story? Você acha que é a mesma história? Do you think this is a more modern version? É uma versão mais moderna? When could we use this version of the story? Quando a gente poderia utilizar essa versão da história? Então, assim como a gente fez na imagem anterior, sempre instigar e auxiliar os nossos alunos a responder essas questões na língua-alvo, tá? Em inglês. O nosso passo 3, depois que a gente apresentou as imagens, a gente vai guiar para uma leitura compartilhada com todos os alunos do texto Little Red Riding Hood, a versão original, e fazendo de novo as nossas perguntas, sempre indagando, utilizando a língua-alvo, para que eles se acostumem a ouvir, a falar, como é que é a pronúncia dessas palavras e tudo mais. Então, how many characters are in this version of the story? Quantos personagens tem nessa versão? What are the figurative elements present in this text? Quais são os elementos figurativos apresentados aqui nesse texto? Tá? Vocês vão discutir um pouquinho com o aluno a respeito da história tradicional e, em seguida, a gente vai fazer a leitura da versão revisada. Tá? E ainda, levantando comparações a respeito das duas histórias, a gente vai levantar mais questionamentos com os alunos. What version do you like the most? Qual versão você gosta mais? Why? Por quê? Tá? Então, para que eles não respondam apenas sim, não, essa ou aquela, mas para que eles saibam colocar os seus argumentos aí em língua inglesa de forma organizada. E a avaliação dessa atividade ela pode ser feita em forma de conversa, por exemplo, com o propósito de organizar os saberes ativados durante essa aula. Apresentar um slide final contendo os aspectos principais de um conto de fadas e pedir que eles falem um pouquinho sobre cada item também é uma ideia. Então, a metodologia para a construção desse trabalho, desse paper, foram pesquisados artigos acadêmicos, documentos audiovisuais, livros sobre a temática, os documentos que regem a educação
nacional, que são os PCN e a BNCC, e entre outros artigos encontrados na internet. Bom, em suma, a gente pode entender que a utilização das storytellings no âmbito da sala de aula é uma ferramenta muito poderosa para a gente promover o ensino do inglês para os alunos do nono ano do ensino fundamental, bem como servir como base para uma aula divertida, diferenciada, algo que é diferente do que eles estão acostumados atualmente, tá? Uma forma de aprender a atenção dos jovens para o conteúdo que está sendo trabalhado nessa aula. É muito importante ainda que a gente leve sempre em conta que a gente deve utilizar a BNCC sempre que a gente for planejar as nossas aulas, porque são esses documentos que nos dizem quais objetivos e habilidades que a gente precisa trabalhar com cada um dos níveis de ensino, tá? Então, a fim de resultar um aprendizado ativo, crítico e com um significado real para o nosso aluno. Dessa forma, a gente pode compreender os objetivos propostos com o intuito de desenvolver as habilidades gramaticais do idioma e também trabalhar as questões sociais vividas nessa fase da vida pelos alunos em questão. Aqui tem um pouco das referências que foram utilizadas para fazer o nosso trabalho. Acredito que essa vivência do estágio foi de suma importância, pude conhecer um pouquinho mais sobre como é essa etapa da vida para os alunos do nono ano do ensino fundamental, quais preocupações que eles estão passando no momento e como a contação de histórias em inglês pode servir como um refúgio para que as aulas sejam mais descontraídas e mais leves para esses alunos, sem deixar de lado os objetivos e as habilidades que eles precisam desenvolver nessa faixa etária. Então, eu acredito que foi de suma importância para mim, tanto pessoal quanto profissional, e será de suma importância também para os meus futuros planejamentos nas minhas aulas de língua inglesa. Agradeço a todos a compreensão e por terem assistido até aqui. Obrigado e até a próxima!